vou ler aqui umas palavras para ficarem de recordação para os nossos netos, para os filhos e netos, para a gente, com a idade que nós temos, já pouco vai a servir-nos. Ora, vou ler aqui os primeiros passos que nós demos para o avanço da reforma agrária. Nessa altura a gente não se ouvia falar ainda na reforma agrária, nem a gente sabia o que era. Fomos porque tivemos essa necessidade de avançarmos sobre a situação depois do 25 de Abril. Ora, foi no dia 7 de Fevereiro... Nos princípios de fevereiro de 1975, as primeiras ocupações de terras no Alentejo não são ainda notícia de primeira página. Era apenas uma fagulha. A Lei da Terra. Alentejo, 1976. Em poucos meses, aquela fagulha pegou um imenso fogo. Fogo que iria libertar a terra, em muitos sítios coberta de mato, queria libertá-la também dos agrários parasitas. Por todo o Alentejo desencadeia um vigoroso e espontâneo movimento de massas que cedo inscreverá no seu caminho a ideia do socialismo. Logo a seguir ao 25 de Abril, os trabalhadores rurais, já com uma grande tradição de luta, organizam-se em sindicatos. A primeira batalha é por salários de gente e contra o desemprego. Os patrões resistem enquanto podem. Resolvendo as contradições à custa de compromissos, o poder central revela-se incapaz de arbitrar os conflitos de trabalho. Surgem novas formas de luta. As ocupações de terras. A coberto da aliança Povo-MFA, os trabalhadores exigem a legalização das suas conquistas. Reforma agrária já! É a participação ativa das massas populares com a sua dinâmica própria que transforma o golpe militar de 25 de Abril num movimento que abala as estruturas profundas da sociedade portuguesa. A reforma agrária, marco decisivo deste processo, será o resultado mais fértil da aliança Povo-MFA. Beja e Évora assistem a grandes manifestações. Aí surge a palavra de ordem decisiva. A terra a quem a trabalha. A terra a quem a trabalha. A terra a quem a trabalha. A lei da reforma agrária, como ficará conhecido o Decreto-Lei 406-A, só surgirá em julho de 75. Sem as ocupações iniciadas pelos trabalhadores, ainda hoje eles estariam esperando por ela. Apesar de todo o apoio que o Estado nos possa dar, apesar das boas intenções, a reforma agrária será sobretudo aquilo que os trabalhadores quiserem que ela seja, o combate a vosso. Em todo o Alentejo, 150 mil trabalhadores rurais não possuem nem terra, nem gado, nem máquinas. Têm apenas os seus braços e a sua energia. Mas essa energia é suficiente para deitar abaixo uma sociedade apodrecida, para tentar construir uma nova. As casas dos senhores foram seladas. Não eram as mobílias, os haveres, os palacetes que interessavam aos alentejanos, mas a terra e o direito a trabalhá-la. As más dessas casas estavam vazias. Os patrões viviam como queriam, lá longe, na cidade, alguns até no estrangeiro. Era a Guarda Nacional Republicana e a PIDE quem garantia o seu poder, quem lhes guardava casas e terras. Lá longe, eles recebiam os lucros que feitores e rendeiros lhe enviavam. Lá longe, se queixaram do fim dos seus privilégios. Quantos deles terão alguma vez suspeitado o que foi durante dezenas e dezenas de anos a vida destes homens, destas mulheres, destas crianças que os serviam? Vou começar a te explicar qual é a maneira do começo da minha exploração, até ao 25 de Abril. Ora, aos 7 anos comecei a guardar gado. Praticamente, quase sempre a guardar porcos. E com 7 anos, eu fui sempre pequeno, ainda hoje sou, praticamente dentro dos pastos do moral que estavam a ver. Mas, infelizmente, para dar uma ajuda aos meus pais, pouco fazia, mas tinha que lá andar. Caso este, infelizmente,
até o tempo que eu devia andar na escola me foi roubado. Até nisso fui explorado. Sou analfabeto, infelizmente. Mas sei o que quero e sei a exploração que tive. Não. Os trabalhadores alentejanos não trabalhavam para a Mãe do Céu. Trabalhavam para os senhores da terra. Os latifundiários, e nos últimos 15 anos os grandes capitalistas agrícolas, constituíram o estrato social dominante no campo durante o fascismo. Foram um dos seus pilares. Durante 50 longos anos, membros privilegiados da classe dominante, eles foram em Lisboa ministros, deputados, procuradores à Câmara Corporativa. Outros tiveram nas mãos os lugares de poder no próprio Alentejo. Governadores civis, presidentes das câmaras municipais, dirigentes dos grêmios e das misericórdias. Os filhos foram engenheiros agrónomos, veterinários, delegados de saúde. Pois um latifúndio é aquilo que se vê no nosso país, nomeadamente aqui no Alentejo. E nós vejamos, presentemente em Portugal, 500 famílias unidas possuem mais terra, mais hectares de terra. 500 latifundiários possuem mais hectares de terra que 500 mil pequenos proprietários juntos. Foi isto o Alentejo. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de hectares de terra nas mãos de quem a não trabalhava, mas que vivia luxuosamente do que nela se produzia. Imensa planície com raras ondulações e poucas chuvas, nela predominam as culturas de sequeiro. Dos extensos montados, o latifundiário colhia a cortiça e a azeitona. Neles fazia pastar os seus porcos, que se alimentavam da bolota dos sobreiros. Para si, reservava a melhor terra, onde fabricava o trigo. A pior dava a de parceria. E com rendas tais que dela arrancava mais rendimento do que se a explorasse por conta própria. Os parceiros, quase sempre pequenos agricultores ou rendeiros, constituíam ainda uma reserva de mão de obra para as épocas de maior trabalho. As ceifas, a apanha da azeitona. Durante dezenas de anos, a estratégia capitalista no Alentejo foi esta. Simples e eficaz. Assentou na exploração desenfreada da massa dos operários agrícolas e na expoliação e submissão dos pequenos agricultores. Na paisagem deserta, encontra-se aqui e ali um monte. Conjunto de algumas casas para a habitação do senhor e dos trabalhadores permanentes da herdade. Aqui nasceu e ganhou raízes a rígida hierarquia do latifúndio. Ascender de jornaleiro a feitor, ganhar direito a um bocado de terra, tornar-se independente, foi para os mais afortunados trabalho de uma vida. Morei sempre em casas, em barracas. Não são casas. Mas eram casas daquele tempo, chamava-se casas. Hoje não são casas, não são nada. Aí desses montes, cai para essas idades. E lá isso a renda não era cara. A renda lá na propriedade, nas propriedades onde eu morei, não era cara. Era 5 escudos por mês, também não era caro. Claro que as coisas já estavam baratas, mas a renda não era cara. E eu não fui obrigado a trabalhar para eles. Mas havia muitos. Houve muitos do meu tempo, mas muitos que o latifúndio só os admitia lá, nas casas deles, nas herdades deles, nos telhados deles, era a trabalhar por conta deles. Se ao domingo pensavam ao sábado que ao domingo se tinha que trabalhar, pois o pobre podia ter alguma coisa para fazer, mas ele dizia, amanhã trabalhas, patrão, tinha dinheiro para fazer. Pois se não vies amanhã, segunda-feira, já as coisas de cá aparecer. E tens que arranjar casas. Arranjar casa. Só se fosse nas distantes aldeias e vilas, onde se concentrava o resto da população. Aí moravam aqueles a quem apenas se dava trabalho de quando em quando, segundo o ciclo das sementeiras e das colheitas. O sonho destes temporários era conseguir um lugar de permanente num monte
virem a ser capatazes e talvez feitores. Antigamente havia um capataz, havia um fetor e havia o patrão. E então a gente andámos mandado por três. Quer dizer, que havia o patrão e o fetor e o capataz. E o capataz é que dizia aos trabalhadores. Fui para feitor e o que é que eles faziam? Davam-me a mim, davam-me 400 escudos por mês e os outros ganhavam 100. Porquê? Para eu e os outros feitores, colegas meus, explorarmos os trabalhadores. Claro. Para eles. Eles nos davam com bonitos olhos. Nós éramos como eles. Mas como o interesse deles era estarem em Lisboa e nós estamos aqui a explorar os outros para que o trabalho produzisse fortemente, para eles estarem a viver no Estoril e nessa parte assim para fora. E eles viviam aqui de fome. Mas com dificuldades mesmo fome. É preciso saber o que significa a palavra fome em alentejano para se compreender alguma coisa da reforma agrária. O alimento base era o pão e o azeite com algum chouriço e toucinho. Também batata e cebola, café e açúcar. Isto nos tempos de fartura, pois alguém nos contou as muitas vezes em que só tinha pão e uma sardinha para 6 filhos. Sardinha! Dos longos invernos ficou a triste memória dos anos que seguiram à guerra. Então milhares de alentejanos fizeram marchas da fome, em Montemor e Grândola, como em Serpa e Pias. Alguns patrões fizeram então distribuir farinha, azeite e grão pelos pobres. Meus filhos sofreram muito, mas eu também sofri. Eu andava a desmoitar, descalço. Andava a montar, a ganhar 5 tostões por dia, descalço. Guardava porcos em ajuda, descalço. Guardava ovelhas em ajuda, descalço. Isto foi de bastantes anos, foi pelo menos até aos 16 anos. Antigos faz tempo nesta vida, nos meus tempos. Os meus filhos sofreram, e eu sofri, e o meu pai sofria. E agora é que eu dei o valor que o meu pai sofria também para a minha criação. E eu fui acreditar que ele sofria quando eu criei os meus. Quando eu farti-me de criar os meus, e sofri tanto por isso. Tanto que ainda tenho esta bendita, que ainda nunca mais de esquecer, a minha mulher teve 12 filhos. E desses 12 filhos, quem foi os parteiros deles? O Luciano Cardim, que era o marido. É verdade. Eu é que sustinha, é que ajudava a mulher a ter as crianças. Eu é que lavava as crianças. Lavava em minto. Mas dava à minha mulher, lava tu. Eu não a posso lavar, que eu tenho medo de me esgalhar nas mãos, que isso não é nada. Lavava ela. E vestia-o. Mas eu ajudava e cortava-lhe o embigo, e cortava, amarrava e fazia-lhe isso tudo. Sempre ser médico não é nada. Mas a aventura e a pobreza era tanta que me fazia a mim fazer isso. Ela sabe bem que eu fui partir por ela, por causa do lugar de uma mulher, e ela chegava aí pedir às vizinhas para virem lá ajudar e todas lhe diziam que não. Ela que diga se é verdade ou mentira. É verdade. E ela chegava com o pé de mim e dizia assim, Luciano, fulana não quer vir. E eu que dizia, tomava a força do homem, dizia assim, não há perigo para a gente. Vamos parar de água já para não pagar sério, para se lavarem. E tanto na hora para ter, diz-me, vamos a isto. Eu hoje dia ajudava com franqueza, eu só tinha medo de uma coisa. Era na altura que ela estava a ter a criança, ele não morresse. Que depois eu tinha muitos filhos. E diziam assim, o gajo não convida ninguém para modo de os matarem. Isso é que eu tinha medo. Mas assim que eles passavam ali um dia ou dois, não morriam nunca. Porque eles, a pouca sorte ou a sorte, não queriam que eles morressem, que era para eles criar com fome. Eles pediram um bocadinho de pena até para lutarem. Mas tudo se criou. Bastante. Tudo se criou. Hoje tenho uns filhos meus aí em casa, estes mais novos, que nasceram já noutra época. Ainda era difícil, mas já não era tanto. Mas nasceram noutra época e já não sabem o valor, dar o valor, o que os irmãos mais velhos sofreram. Esse mais velho, principalmente, tinha 6 anos, foi guardar ovelhas, ou porcos, digo, foi guardar porcos, a ganhar 6 escudos por dia. Com uns chafões de saca nas pernas, com uma saca a tapá-lo para as costas, que eram as minhas mantas que eu tinha em casa. Chegava à noite todo choroso, todo molhado, e ia dizer assim, filho, o que é que queres? Tinha 6 anos. Temos de ir indo. Tens de ajudar a criar os teus irmãos. E lá ia outra vez para o trabalho, chorando, e os moreiros ainda lhe davam pancadas ainda em cima. Era o que a gente tinha, os bons capatazes e bons moerais de gado, era para castigarem os desgraçados que andavam a sofrer. Por isso hoje, vamos já passando uma vida melhor, e os meus filhos, esses que são os homens, já têm outra vida, nunca têm a vida do pai, porque já não volta para trás. Isto vai tudo já para a frente, para a melhor situação para a gente. E há de ir sempre até já daqui para a frente.
E temos de ir sempre para a frente. Agitação clandestina. Vejamos um caderno de reivindicações de 1955. Salários fixos e iguais para todos. Enregar com 1 hora de sol, 3 horas e meia de sesta, 5 ou 6 fumaças e aguadas durante o dia. Ou seja, pequenas pausas no trabalho para respirar. Da memória alentejana, fazem parte os quilómetros percorridos diariamente a pé para ir enregar, como dizem, e o regresso depois ao pôr do sol. Fazem parte também as praças de jornas, onde se juntavam os operários agrícolas, em locais e dias certos para tomarem patrão. Estes, ao seu feitor, vinham escolhê-los ao melhor preço, como na feira de gado. Momento importante foi este, para a tomada de consciência dos trabalhadores, sobre a força da sua unidade, sobre a vantagem para o patrão em os dividir. Dessa memória fazem parte ainda as grandes greves, as vitórias arrancadas. As greves da primavera de 1911 que se seguiram ao 5 de outubro. Insurreição alentejana lhe chamou a burguesia que há muito teme este Alentejo vermelho. As greves de 1945, de 1958, de 1962. Memória também envergonhada do analfabetismo a que sempre os reduziram. Ainda há meia dúzia de anos, mais de metade dos concelhos do Alentejo não contava uma única escola oficial de ensino secundário. Nem as que havia eram para os filhos dos operários agrícolas. Memória amarela da fome. Memória vermelha do sangue, da luta, da repressão dos que caíram. De Catarina Eufêmia. Deste longo passado, se forjou a consciência de classe do proletariado rural alentejano. Sou dirigente do Sindicato dos Operários Agrícolas do Distrito de Évora. Estou aqui há 13 meses, vim do trabalho, portanto, onde estive efetivamente nas fileiras da luta junto aos meus camaradas, mesmo nas horas mais difíceis, portanto, que tivemos debaixo, digamos, da maior repressão fascista, principalmente a partir de 58, quando na campanha do Humberto Delgado, que em parte veio esclarecer muito, mas fazer com que os trabalhadores agrícolas tomassem ainda maior consciência do que era efetivamente a exploração desenfreada em que a gente éramos vítimas. Acontece que o resultado, portanto, dessa campanha eleitoral de 58 veio a tirar-se o resultado dela, portanto, fruto. É 62. Ano em que os trabalhadores lançaram uma conquista extraordinária da grande jornada das 8 horas de trabalho no Alentejo. Foi de facto uma grande vitória. No Alentejo, a luta de classes entra numa nova fase. Mas os patrões não se ficaram sem resposta. Encontramos a trabalhar e chegou no sábado que ele fez. Despediu mais da metade do pessoal e as outras pessoas, à metade, continuou a trabalhar. E é que ele fez, no outro sábado assim, despediu mais uns poucos, ficou daquela gente lá a trabalhar. E andamos a cavar um milho, umas abóboras que ele tinha. Quando chegou-se aí, ao fim de 2 semanas, desses 20 e tal pessoas, trabalhar 3 ou 4 só. Não se pode aceitar o desemprego de braços cruzados. Mas perante a resistência dos trabalhadores, o patrão chama a guarda, que carrega contra os que defendem o seu pão. Estávamos cercadas de tropa para a gente matarem na gente, com as espingardas de um lado, as metralhadoras, metam-se em casa, metam-se em casa, metam-se em casa. E ele deu uma bofetada, E ele procurava, o que é que quer? Levantou um tiro ao ar. O que é que quer? Queremos 8 horas e trabalho. A minha gente era como a prisão. Era, ou trabalha, ou vais-te embora, se não vais-te embora, vais ser preso e tu és assim, tu és assado e és o que assim, porque assim, é que a gente fazia. Íamos embora, íamos para o outro lado, se arranjasse, não arranjasse, à boa vida. Continuamos a andar à boa vida, grupos deles, outros iam para as obras trabalhar e outros ficaram aí desemparados, parte deles, mas a luta foi conquistada, a gente até amou sempre e teve que ser às 8 horas, e foram mesmo que teve que ser e foram para a frente, e não pode ficar para trás, às 8 horas. A greve de 62 marca um ponto de ruptura na atitude do proletariado alentejano. Perdidas as ilusões da ascensão social, criada a possibilidade da fuga na imigração para a França e a Alemanha e para as obras da construção civil na região de Lisboa e Setúbal, o conjunto do campesinato vai assumir a sua condição proletária e, como tal, exigir os seus direitos. Semeavam e cultivavam, mas era quando pagavam como queriam. Bem que entrou às 8 horas, foi uma facada que lhe deram no caixa aqui do lado do coração, que eles ficaram-se logo. Pegaram logo a contrariar a coisa. Depois veio um ordenado, pagaram mais qualquer coisa. Outra facada. Já o diziam assim, olha, vou para cima, mas pagam-me tanto. No outro tempo não, o outro tempo era o contrário. Patrão, dá-me trabalho. Sim, dou trabalho. Dá para lá trabalhar. Mas não lhe perguntava quanto é que ia ganhar.
Só sabe é que sabia. Olha, ganhas tanto. E agora, estes anos, desde que entrou às 8 horas, o salário levou-se a melhorar, era tudo a contrariar já a coisa deles. O que é que eles pensaram? Regaram a atrasar o serviço e já não semeavam, e já não cultivavam, só aqui as lavras, e regaram a arrendar as lavras das terras aos outros, arrendavam nas herdades, o rendeiro entrava para ganhar e escravizava o que ia trabalhar para eles, e por pagar a eles. Pensaram, bem, deixe semear e boto na herdade a coito, escuro de coelhos, só pago a guarda, e vendo coelhos, e vendo cortiça, e vendo resina, e vendo pinhas, e gado já não acabo com o gado para não pagar o moral nem o veterinário, porque um animal que dança havia um veterinário, e o moral também anda cá, também devendo ganhar. A peste dizimara as grandes varas de porcos alentejanos. A cortiça fora suplantada pelo plástico e entrar em crise. Com o aumento dos salários e as 8 horas de trabalho, o latifúndio antigo deixava de ser rentável. Organizam-se novas estratégias de exploração. Alguns com terra mais fértil, ou melhor situada, geriram as benesses do crédito fascista, desenvolvendo um capitalismo agrário na base de maquinaria e escassa mão de obra. Aparecem as culturas intensivas de tomate e girassol. Muitas vezes são grandes rendeiros que criam estas herdades modernas. Estes homens constituirão uma força determinante na luta contra a reforma agrária. É que, ao capitalismo, a reforma agrária apenas interessa nas terras mal cultivadas e abandonadas por absentistas. Quando foi agora nos finais, o que é que os grandes agrários pensavam? Comprar uma quantidade de arame, que custava milhares de contos, para o trabalhador não tinha, e pôr em volta das propriedades para grandes desportos deles de caça, e dos grandes amigos deles, e dos lacais deles, que era assim que eles exploravam a gente, e tinham sempre vontade para explorar a gente, ainda hoje estão a querer insistir, e punham os cãezinhos, que tem que se chamar mesmo, é um crime chamar-se um corpo humano um cão, mas tem que se chamar, que é verdade, levavam-nos para lá para irem bater mato, e eles lá sentados nos aceiros, à espera que os coelhos chegassem e os perdidos, para eles fazerem os desportos dele e a divertirem-se, e os outros dentro do mato, atarrados em mato, que é o desporto, outra vez saindo lá todos arranhados dentro daquelas chimas. Era o que nós, a situação nossa, cá no nosso campo, cá no nosso área, e até praticamente no nosso país todo, que estava a abrangir para todo o país, pegou as vedadas que toda a gente vedava, não é? Quer dizer que dentro daquelas vedadas governavam-se meio de pessoas, e os outros só teriam que ser batidos, eu não sei o que é que eles fazeriam. Até este ponto, o meu ponto de vista alcança. Não sei o que seria destas pessoas. Porque a gente não podia pôr um pé dentro de uma propriedade. E eu não procurava o que a gente estava a fazer. Não é? E anda a terra, tanto é minha como era deles. Porque eu sou português, nasci em Portugal como eles. E sempre a trabalhei. Até mais minha que deles. Esta é mais clara que a alma. Esta é mais clara que a alma. A partir daí, nós vimos estas necessidades todas. Falta de trabalho. E com uma pontinha de liberdade, que a liberdade era para todos. E com os nossos direitos, que a gente sabia que tinha que ser assim. Que a gente tínhamos direito à vida como aos outros. Trabalho não havia, não deixava a gente entrar lá dentro, e a gente, o que é que pensamos organizar-nos? Camaradas, aqui não há mais nada a fazer. Nós vamos avançar para a terra. Nós somos trabalhadores da terra. Nós queremos trabalhar, nós queremos produzir. E vamos avançar para a terra. E avançamos para a terra. Esta fotografia é um símbolo. As posições invertem-se. Os trabalhadores ocupam o lugar dos senhores. Estes vão procurar apoio noutros grupos ameaçados ou marginalizados pelo processo político, junto de intermediários e pequenos agricultores. Longe do Alentejo, descobrirão que a direita também pode ter uma linha de massas. Começa a batalha contra a reforma agrária. Todo o assalto que se foi verificando nas propriedades agrícolas era necessário ser coberto. E para tal, para dar cobertura revolucionária a essa anarquia, surgiu em perfeita clandestinidade o Decreto-Lei 406A de 75, ou seja, a lei destinada a tirar as terras aos proprietários e a transferi-las para domínio do Estado. É tudo, 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 é tudo.
Bom, os grandes lavandiários dessa terra que a gente apou, diz que a gente roubou a terra. E a terra não, a gente não roubou a terra. Porque a terra, foi posta pela natureza. Acha está aqui. Então não é os trabalhadores que roubaram a terra. Os trabalhadores foram arranjar trabalho para poder eles trabalhar na terra. E então não foram eles que roubaram a terra, que a terra não se rouba. A terra é sempre para o desgraçado trabalhador trabalhar ali na terra e para arranjar dinheiro, para comer e arranjar e outras coisas mais, várias coisas, mate, feijão, couve, batatas, arroz. Tirar todas as coisas, é tudo, porque é para o nosso braço, e não é para o braço desse grande fundiário, que recebiam grandes milhares de contos de reis, e a gente não. A gente recebia uma porcaria de mal a mal que dava para a gente comer. Foram vocês que decidiram a reforma agrária. Foram vocês que a pressionaram, através das ocupações que tiveram a sua época, na vida das sociedades, na nossa história, na história dos povos, tudo tem a sua época. Portanto, meus amigos, neste momento, é a época das ocupações, daquela luta que vocês fizeram contra o capital, luta importante na altura em que foi desencadeada, está ultrapassada. Neste momento, a palavra de ordem é esta: unirem-se para fazerem a reforma agrária. Esta cooperativa começou com 2 pessoas, depois foi aumentando a pouco e pouco, hoje está com 150 pessoas e tem tendências para amanhã atingir o número de 300. Muitas pessoas que emigraram hoje, alguns deles já têm estado a voltar, têm estado a aderir à cooperativa, outros das obras têm estado a fazer o mesmo e amanhã, se as coisas se concretizarem como a gente deseja, é natural que toda a gente de cada terra venha para a cooperativa, passará a viver o pessoal mais junto daquilo que vivia e será mais importante para nós, porque nós temos muito mais facilidade em levantarmos da nossa cama e da nossa casa ao serviço, fazermos em meia hora, do que muitas das vezes termos que abalar de casa 2 e 3 horas antes da hora de chegar ao serviço, por ser uma coisa muito longe. Durante os primeiros meses de 1975, as ocupações espontâneas alastram um pouco por toda a parte. Em julho, o poder central entra em grave crise. Julho será, aliás, o mês onde melhor se define a aliança da direita, as contradições no seio do MFA e a impossibilidade do Partido Comunista em prolongar a sua hegemonia no aparelho de Estado. As ocupações multiplicam-se então de forma mais organizada e calculada. Em outubro e novembro, aproveitando o enfraquecimento do poder central, a área das ocupações duplica e atinge 1 milhão de hectares. Surgiram por todo o Alentejo e parte do Ribatejo cerca de 450 cooperativas e unidades coletivas de produção. Em muitos casos, foram ceareiros e alugadores de máquinas quem tomou a iniciativa das primeiras ocupações. Sem trabalho, com máquinas paradas e letras por pagar, respondem assim à resistência passiva dos agrários. São eles quem melhor sabe ler e fazer contas, quem tem hábitos de compra e venda, quem conhece as terras e as técnicas de cultura. Eles serão muitas vezes eleitos para as comissões que dirigem as cooperativas. Beatriz Medronho. Maria Helena. Maria Hermínia. A mulher do Mário. Não está? Então perdeu hoje. Olha, também não foi? Então assim são 3 dias. Se fizer amanhã. Mas as decisões de fundo tomam-se em assembleias periódicas. Celeste, Miranda. É a mesma coisa, a gente tem fome. Ó, Tininha, olha pra ela. Tininha! Ó, Tininha! É em assembleia que se decide quais as culturas a desenvolver, compra de máquinas, adubos, sementes e gado, venda dos produtos, organização do trabalho de cada dia. Tudo agora é decidido entre trabalhadores. Eles provam que não são precisos patrões.
Em muitas herdades ocupadas, a grande tarefa inicial é arrancar o mato, que o absentismo do latifundiário ali permitira que crescesse. Homens e mulheres fazem lado a lado o mesmo duro trabalho. Desbravar terra há muito abandonada. Outra tarefa. Cuidar do gado que escapou à venda apressada praticada pelos agrários, que assim procuravam descapitalizar as herdades. Isto foi todo o bom serviço que o antigo proprietário daqui da propriedade nos deixou cá. Foi estas imagens, como se vê na gravura, não é verdade? E acerca da propriedade, também se vê muito bem o que está. É mato e arvoredo mal tratado e os terrenos mal explorados. Portanto, o gado que existia nesta propriedade era muito superior àquele que cá está. Portanto, acerca de porcos, havia aí na ordem dos milhares, 1000 e tal porcos, ou de 1 milhar de porcos. Ficaram aí 200 e poucos porcos. No gado cabrino havia aí à volta de 500 e tal cabras, ficaram também cá a 150 e poucas. Tudo isto porque eles não tratavam das coisas nas devidas condições, deixavam morrer e o que não deixavam morrer levavam para o outro lado. A lei da reforma agrária legalizar a alteração das relações de propriedade. A dinâmica popular transformar as relações entre os trabalhadores e o processo de trabalho. A ausência do patrão e dos seus capatazes suscita um clima de confiança e de camaradagem. A hierarquia do Monte Alentejano acabou para sempre. Salários fixos e iguais para todos. Quando há sacrifícios a fazer, fazem-se por igual. Quando há benefícios, são também iguais para todos. Trabalhadores de diferentes cooperativas entreajudam-se nas épocas de maior atividade, como nas ceifas ou na apanha da azeitona, e oferecem trabalho gratuito à sua cooperativa, como aqui, nesta tosquia. Doutora, estou São Luís, que é a saber da Nossa Senhora. Tá boa? Tá boa, pois. Boa, mesmo imenso. A gente quando andou aqui a semeá-la, sempre pensei dela ficar mais rala, mas não. Ainda disse aos camaradas e tudo que ela ficava um bocadinho rala, mas não. Pela primeira vez o trabalhador alentejano fala, e com orgulho, da Nossa Seara. Você está a ver, olha disto de um baco de trigo. Portanto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 9 filhos. Ora, portanto, isto é só de um bago. É certo que as terras estavam folgadas. É certo também que o clima em 1965 foi muito favorável ao trigo. Mas nesse ano, a produção deste cereal excedeu em 15% a média dos últimos 10 anos. Uma média de 100 kg de adubo que a gente não tem por hectare. Mas ela não precisava dessa contagem de adubo, porque ele mesmo assim ele está bom, a terra estava folgada. Há 14 anos que não dava aqui um pé de trigo, nem nada, nem de cevada, nem coisa nenhuma. Está a ver aquilo que está lá além, daquele lado além. Os técnicos do IRA, Instituto de Reorganização Agrária, distribuídos por vários centros regionais, deram apoio às ocupações, ao inventário das herdades, à organização e legalização das cooperativas, ao cultivo das terras. Vocês têm de confiar nos técnicos do IRA, que inclusivamente passam por dissabores. Eles têm muitos e graves inimigos. Inclusivamente são vítimas das maiores manobras. Todos aqueles que estão com o povo trabalhador, e como vocês sabem, a nossa luta é uma luta contra os grandes. E os grandes ainda têm grandes influências neste país. E somos nós, são vocês, com os órgãos técnicos, com as pessoas honestas, com as pessoas que estão sinceras e verdadeiramente ao vosso lado, que temos de desmantelar as influências dos capitalistas que ainda têm. Eles ainda há estruturas que protegem os fascistas. E ainda aqueles que estão convosco. E vocês mesmos sentem que muitas vezes são vítimas de manobras, de boatos. E, portanto, meus amigos, a força que o IRA tem, a força que o movimento das Forças Armadas pode ter para realizar a reforma agrária, que é qualquer coisa que faz muitas dores de cabeça, que é qualquer coisa que faz muita gente temer e que vai criar inimigos a toda esta gente, a única força que nós podemos contar
é a união segura, união verdadeira entre o povo trabalhador, o IRA e o movimento das Forças Armadas. Nós em conjunto, mas todos em conjunto, de uma só vez, em bloco, é que temos de atacar decididamente, porque o que nós queremos, a nossa vitória só será conseguida quando neste país não houver nem grandes nem pequenos patrões, quando neste país houver uma classe, e só uma classe, a classe trabalhadora. O inimigo cresce. A bomba ataca o centro da reforma agrária de Alcácer do Sal. No norte do país, a direita assalta as sedes dos partidos de esquerda ao som de um anticomunismo primário e irracional. Encorajada com o sucesso no norte, a direita tenta depois penetrar no próprio Alentejo, no distrito de Porto Alegre, onde mais se faz sentir o peso da pequena propriedade. Trabalhadores de uma cooperativa vendem vacas de refúgio numa feira. Negociantes de gado apoderam-se delas. O ex-patrão oferece-as à misericórdia do Gavião. Pretende assim levantar a população da aldeia contra a cooperativa. Consegue. Os cooperantes são acusados de vender gado ao desbarato. A acusação será depois generalizada a todas as cooperativas. As Forças Armadas tentam arbitrar o conflito. Para cumprir, não pode ser, portanto, a agitação que vai em vocês é impossível. A gente não vai. De modo nenhum nos leva a qualquer resolução. Mesmo aquela que nós trazemos, que eu não sei se vos contenta a vocês ou aos outros. É trazer o gado. Vamos retirar as vacas de lá. Viemos combater os fascistas que apanharam um rebanho de gado que estava nas propriedades ocupadas. Os negociantes de gado servem de ponta de lança aos grandes agrários. Ameaçados na sua atividade especuladora, organizam-se contra a reforma agrária. No dia 10, no dia da feira do Crato, é que as vacas apareceram, 30 vacas e um touro, à feira para serem vendidos. E os negociantes, um deles foi o meu marido, viu que realmente estavam vacas, foram dizer aquilo, comunicam-se uns aos outros, não é que estavam a vender umas vacas muito baratas, deviam ser roubadas. E este passava o outro, e o outro passava o outro, e toda a gente ia ver aquilo. E até que o meu marido, como conhecia aqui as vacas, é que reconheceu que eram as ditas vacas de Margalho. E disse para os outros, alto, vamos a isto, porque eles estão a vender as vacas que estavam em Cojancas. Então se eles apanharam a propriedade, para que é que eles estão a vender as vacas que fazem falta na propriedade? Não, senhor, vamos a isto e não os deixamos vender. E não os negociantes, então, do Belmonte, de Guarda, do Fundão, de Tolosa, de Alpalhão, Cadafaz, até havia do Porto, de toda a parte, Coimbra, toda a parte. Os negociantes todos se reuniram e vieram aqui levar o gado, carregaram o gado na feira, 2 caminhonetes de Gavião. O movimento, que aqui começou por ser espontâneo, será depois canalizado pela CAP, Confederação de Agricultores de Portugal. Por seu lado, os trabalhadores aprenderão a desconfiar dos inimigos que os querem dividir. Você acha que os trabalhadores do Gavião devem muitos favores à família desse latifundiário? Tem comido sempre para as mãos dele, tem passado fome, é os favores que lhe devem. Pois. Mas, de facto, neste momento, você acha que era possível chegarem a acordo com o Gavião para que isto tudo se resolvesse e se fizesse paz entre os trabalhadores? Ou não? Eu acho que nas divisões do gado que não devemos de chegar já ao acordo. Sim. Mas vocês gostavam de chegar a acordo com os trabalhadores para fazer a paz entre os trabalhadores? Gostávamos se fosse do gosto de toda a população que me está aqui a enfrentar. Sim. Mas não é, eu não quero concordar. Como é que vai o vosso trabalho lá na herdade que vocês ocuparam? O nosso trabalho, a agricultura que lá temos, milho e tomate,
é o mais bonito aqui do distrito de Porto Alegre. Vou acabar de cantar esta canção, mas se tu não te fores embora, vai ver como será então. Vai ver como será então. Verão quente de 75. O fogo agora está do outro lado. A luta de classes divide definitivamente o MFA em 3 tendências. Vasco Gonçalves é afastado. Pinheiro de Azevedo forma o 6º governo provisório, mas não consegue governar. O COPCOM e as principais unidades militares de Lisboa estão do lado das forças populares. Os acontecimentos aceleram-se. De longe, os alentejanos seguem a luta que se trava pelo poder durante todo o outono. Sabem que do resultado depende o futuro da sua reforma agrária. 100.000 operários da construção civil sequestram os deputados em São Bento durante 2 dias. Os jornais de direita denunciam a Comuna de Lisboa que eles próprios tinham forjado. Fabrica-se um clima de guerra civil. Norte contra Sul. PS contra PC. Militares contra militares. Uma bomba põe fim à Rádio Renascença. Paraquedistas ocupam bases aéreas. Em Rio Maior, a CAP corta o acesso a Lisboa. Falham as negociações para selar uma aliança entre o Grupo dos 9 e o do COPCON. Tropas saem para a rua. Ianes dirige as operações. Otelo é afastado. Comandos tomam a polícia militar e as instalações da televisão em Monsanto. A esquerda militar não tem resposta preparada. Os seus oficiais mais conhecidos são presos. Os do Conselho da Revolução saneados. O COPCON extinto. Uma nova data entra na história da Revolução Portuguesa. 25 de novembro. O 25 de novembro apareceu uma evolução que até não sabíamos bem o que a coisa era. Mas preocupou-se logo o pessoal todo das cooperativas, os interessados na Revolução. Não se foi trabalhar esse dia e estávamos à espera dos acontecimentos, não sabíamos o que seria, nem o que não seria, nem o que se ia dar. Poderia ser envolver-se alguma coisa no país ou nós, enfim, não sabíamos bem o que queria a coisa dizer. Ouvimos depois as notícias, né? Os acontecimentos surgiram. Mais tarde soube-se que foram alguns oficiais progressistas da esquerda presos, mas definitivamente não estava o pessoal, não estava bem a saber do que é que daquilo partia. Claro, depois mais tarde soube-se. E do comandante do COPCON foi também preso, já está solto. Também que era implicado na coisa, não se sabe, né? Não sabia nada desse sentido. Mas agora, é claro, depois normalizou, a coisa normalizou. Até a Revolução dava a impressão que tinha já parado, por causa do 6º governo, que aquilo estava já... Mas não, isto vai continuando. Pode ser mais devagar, mas vamos indo. Vamos indo para diante, o caminho nosso, o futuro da nossa democracia. Quem entender que as terras, mesmo descultivadas, devem ser entregues aos donos, levante o braço. Plenário da CAP. Em terreno favorável, longe das terras ocupadas, a direita macaqueia os ritos da esquerda e faz votar de braço levantado. A ofensiva continua. O objetivo último é recuperar a terra. Toda a terra. O terreno é deles. O terreno é do Estado, pertence ao Estado. Ou é de quem trabalha. Quem trabalha tem de explorá-lo.
Da terra que sai tudo, da terra que a gente come, da terra que a gente vive. Ela também come a gente. Quero protestar também contra essas leis da reforma agrária e dos arrendamentos, leis que foram feitas pelo partido do Sr. Cunhal e Vasco Gonçalves. Fora com eles! Essas leis foram feitas para que os donos das terras sejam roubados por esses ladrões que as tomaram de assalto e depois seria o Estado comunista que viria tomar conta delas. É verdade! Estas duas leis, contra a vontade do povo, são contra a nossa vontade. E é preciso acabar com elas já! O céu é seu dono! Até o já da impaciência revolucionária é recuperado. Trata-se agora de fazer pressão sobre o 6º Governo Provisório para isolar o Ministro da Agricultura, Lopes Cardoso, que, colocado entre dois fogos, tenta defender as leis fundamentais da reforma agrária. Deixa agora Portugal, não se quer no país. O próximo ataque, em março de 1976, é em Corus. Os agrários levam pequenos rendeiros a reclamar terra das herdades coletivas do Coço. Só o governo, dando cobertura aos latifundiários da CAP, é que pode perigar a reforma agrária. Dando cobertura da seguinte maneira, quer dizer, é atacando os trabalhadores, não deixando que os trabalhadores defendam, e protegendo os elementos da CAP. Porque eu posso dizer que só aí é que vem o perigo, porque os trabalhadores, ainda hoje partiram daqui de trabalhadores, e vieram aqui noutras alturas, quando fecharam o centro da reforma agrária, e os trabalhadores estavam prontos a esmagá-los até se fosse preciso. Ora, portanto, os trabalhadores tinham força suficiente para lhe fazer frente de qualquer maneira. Os trabalhadores já tinham discutido o problema e aceitado, pois que realmente eles teriam terra para eles e a família trabalharem. Portanto, eles e a família têm terra para trabalhar sempre que queiram. Portanto, só pode perigar porque os grandes latifundiários vão levando, arrastando atrás de si aquelas pessoas que muitas delas nem nada têm para a terra e aí conseguem ter mais força para dar para a frente. Nessa altura em que os trabalhadores não os deixam entrar na terra, vem a GNR a protegê-los e a obrigar as pessoas a entregar a terra. Eu posso até dizer, é de bom que os membros do governo e as autoridades tomem em conta todos estes pontos, porque não restam dúvidas que vai haver distúrbios. Porque os trabalhadores não vão aceitar. Ainda hoje partiram daqui, não vão aceitar. Ora, se não vão aceitar e eles vão tentar tirar a terra, já está lavrada, alguma já semeada e tudo isso, ora, o esforço que os trabalhadores já fizeram, os trabalhadores ao verem derreter o vosso esforço de trabalho ou ficar com o esforço de trabalho, eles não admitem. O centro da reforma agrária de Corus é ocupado. Porém, o ataque às herdades coletivas falhou. A direita conseguiu, no entanto, o saneamento das direções dos centros do IRA. O Partido Socialista tem agora em mãos o aparelho de Estado frente às forças de direita e aos rendeiros que vêm trazer ao Terreiro do Paço as reivindicações forjadas durante o verão contra a reforma agrária. Frente a si tem também o Partido Comunista, que com uma força que lhe vem da sua presença clandestina na luta alentejana contra o fascismo, dirige os sindicatos rurais. Deste jogo de forças dependerá doravante a sorte da reforma agrária. Nosso Ministro da Agricultura tem que se tirar um dia dos cuidados dele, peço mesmo por favor, para vir ver os trabalhadores, para vir ao campo, ver o que é que cá está a passar, para dar a razão à gente que é a gente que a tem. E não são esses grandes agrários que lá aparecem ao pé dele. Esses grandes arrendeiros, a dizer, considerados trabalhadores, são exploradores, querem atrasar a nossa revolução, querem que o nosso país recue para trás. Em lugar de aumentarmos o país, recuamos o país, pois são eles que o estão a afundar, a arranjarem ruínas no meio da gente, a tirarem a vontade à gente que nós queremos trabalhar. É esta a vontade dos rendeiros. Digo e não tenho medo de dizer, porque estou a dizer uma verdade. Os rendeiros consideram os trabalhadores, se forem a um café na região onde é que eles estão, pois vão lá ver que no fim do almoço eles estão lá todos a tomar uma bica, em reunião uns com os outros. E eles estudarem a maneira como é que há de explorar o desgraçado para dentro da mesma maneira. Não pode ser. Os senhores rendeiros pensam em fazer a vida deles, trabalharem na terra, se são trabalhadores, e deixarem-se de implicar com os trabalhadores. Não quererem levar os trabalhadores ao desemprego. Serem eles, só eles a quererem comer. E serem só eles a querer ter o gosto todo do nosso país. Não pode ser. Tudo ruim para os outros e tudo bom para eles. Se consideram trabalhadores, pois trabalhem. Têm toda a honra de trabalhar e têm todo o direito de trabalhar, porque é assim que o nosso país vai para a frente. Não arranjem calúnias para derrubar o trabalhador,
para o trabalhador rural ser esmagado debaixo dos pés deles, não pode ser. Não pode continuar para diante. Para um caso desses, antes que era morte. Mas se matarem por isto, matam-me injustamente. Esta é mais clara que a água também. Porque a minha arma está aqui. É os meus calos que estão aqui. É a arma do trabalhador que estão aqui. Eles andam com pistolas na algebeira, esqueceram que não se com pistolas na algebeira. Tiram nas pistolas da algebeira, encostam nas pistolas em casa e pegam numa enxada e vão fazer calos nas mãos. Assim é que eles são honestos. Assim é que eles podem falar. Assim é que eles têm a razão. Não é como eles andam a fazer. Os sem-rendeiros são isto e são aquilo, e o trabalhador faz aquilo, o trabalhador afunda o país. Não, o trabalhador vai com o país para a frente. O trabalhador quer trabalhar para ele e para aqueles que não podem trabalhar a terra. Que também precisamos deles. Eu tenho aqui umas botas, foi um sapateiro que me fez. Eu tenho aqui um chapéu, comprei numa chapelaria. Foi a fábrica da chapelaria que a fez. Tenho este casaco, foi a fábrica dos casacos que me fez este casaco. Estou doente, vou ao médico, pois é o médico que me tem que curar. Vou a uma farmácia, tem que tratar um farmacêutico. Quer ir a Lisboa, tem que ter um autocarro para ir a Lisboa. Toda essa gente faz falta. O que não faz falta é aquele que levanta calúnias nos cafés, com as reuniões deles, a querer combater com trabalho. Esse é que não fazem falta. Os rendeiros são a última pedra do jogo da direita no terreno. Homens que também estão perto da terra, mas cujo discurso contraditório revela que os seus interesses estão ligados ao mercado capitalista. Nós continuamos, os rendeiros, a estar metidos num problema muito grave. Porque é uma incerteza que nós temos. Nós aqui temos a trabalhar de gosto. Mas haverá alguns coitados que não têm gosto para trabalharem. Porque vêm os vizinhos, que ainda ontem estive a falar com um indivíduo lá da minha terra, lá de Cruxi, um homem que lhe tiraram tudo, um pobre, e deixaram de ser nada. Ora, isso não está certo, não é? Isso, nós aqui temos um bocadinho longe, mas lá vê-se mesmo que as pessoas que andam desgostosas por verem aquelas coisas. Se foi proibidas as ocupações, foi essas coisas, não continuavam a fazer mais ocupações, íamos trabalhar, íamos para a vida. Olhar-se àquilo que se devia de fazer. Pois claro. Ontem o homem acabou por dizer, chorando mesmo, no meio de tanto agricultor que lá estava, acabou por dizerem até uns ensinos que é esta ferramenta. Levaram tudo. Nem com um ensino tampouco o deixaram ficar. Isso há direito disso. Isso são coisas que se façam num país destes? Acho que não. O país é pequenino, mas chega bem para todos. Pois claro. Que era isso que deviam dividir as terras, sim senhor, a quem as trabalha. Certo. Ponham-nas a quem as trabalha. Certo, mas aqueles que trabalham. Está-se a encontrar poucos aqueles que querem trabalhá-las. Poucos são eles aqueles que as querem trabalhar. Gritam muito, mas fazem pouco. Deviam gritar menos e fazer mais. Que é isso é que se está a encontrar. E há muitas comparativas também feitas, sim senhora. Também feitas, foram eles obrigados mesmo para não deixar entrar outros. Era esses de fora que se queriam lá meter dentro. Sim senhora, foram bem apanhadas. Foram bem apanhadas porque eram eles que lá estavam trabalhando já há muito ano e é de bem que eles lá fiquem. Porque são eles que têm o direito de lá deixaram as suas pingas de soro e agora se tiverem alguns lucros são eles. Não são os outros que nem tampouco entram para lá sem saberem trabalhar tampouco. Nem sabem tampouco trabalhar. E alguns deles ainda dizem que sabem trabalhar. Mas é só para estarem a iludir e a comer o suor daqueles desgraçados que andam a trabalhar. E um dos grandes males das cooperativas é a administração. A administração é terrível, eles não têm administração. Isso é uma coisa terrível. Isso dá um prejuízo tremendo. Até aí algum que tenha condições para administrar uma cooperativa não o deixam tampouco. Não, esse é posto fora, é saneado. Pois. E os outros não o deixam trabalhar, mesmo que esteja lá, não o deixam trabalhar. Andam sempre sobre ele. Não que ele queira enganar a gente. Mas é ao contrário, esse que diz que o outro o quer enganar, esse é que anda a enganar os outros. Que é só para comer e beber e passear. E os outros andam agarrados uns a máquinas, outros a ferramentas a andarem a trabalhar, chegam à noite e nem sabem aquilo que fizeram. Mas o outro soube tudo quanto fez. Soube foi só passear e comer. E aqueles andaram a trabalhar, a fartarem-se com o trabalho e chegaram à noite. O que é que a gente fez? Não sabemos. Que é o caso dos rendeiros também é esse. A gente chega à noite e não sabe aquilo que está a fazer. Porque estamos assustados. Estamos fazendo a nossa vida. Porque há uma que o rendeiro ou o agricultor não tem horas de serviço. Bem como eu aqui estou, eu levanto-me aqui às 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, deito-me às 11h30, meia-noite. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tem horário, não tem caixa, não tem coisa nenhuma. Não tenho nada, não tenho condições. Então, 2 da manhã que eu começo a armar, que não posso trabalhar. Qual é o meu futuro de vida? Ou qual é o futuro dos rendeiros? O futuro dos rendeiros depende da estratégia que as forças populares adotarem em relação a este extrato social. Depende também das alianças que eles saibam estabelecer com as cooperativas e as unidades coletivas de produção. A possibilidade destas alianças é condicionada pelo tipo de desenvolvimento agrário que o Poder Central perfilhar. Máquinas, vocês decidirem isso. Mas são vocês que agora propõem aqui numa assembleia destas ou numa outra que vocês fizerem, os empréstimos a que têm direito.
Não é agora. A maioria dos trabalhadores eram proletários e analfabetos, sem hábitos de discussão e decisão coletiva. Lentamente vão aprendendo em assembleias como esta a tomarem decisões diante dos problemas concretos que se vão pondo no caminho das cooperativas. É do grau de democracia entre os trabalhadores que depende a unidade deles nas batalhas futuras. Da terra, o quarto ou o quinto, vão lá tirar uma corela e daí começa a nascer um pequeno agricultor. Hein? Há problemas específicos das mulheres. Ganham menos que os homens e nem sempre têm emprego assegurado. Quer dizer, com a falta de trabalho há muito, não é verdade? Umas semanas vem umas, outras semanas vem outra. E agora quero que o Sr. Filipe diga aqui até na frente quais são os direitos, por exemplo, dessa mulher, que elas amanhã é o último dia que cá trabalham, por exemplo, esta semana. Ora, portanto, nós pensamos que isto temos de facto a formar um socialismo neste país, não é assim? E de forma alguma, como não temos condições ainda suficientes para as mulheres terem trabalho assegurado, pois vocês estão a trabalhar numa forma muito humana, forma essa que trabalham as mulheres em rotação, uma prova democraticamente todas têm a barriga, não é assim? Portanto, nós não podemos pensar de maneira nenhuma que as mulheres possam para já ser um trabalhador, ser uma trabalhadora afetiva nas cooperativas, por esse motivo, porque não têm trabalho em condições para isso. Mas isto não quer dizer que vocês não possam ser umas pessoas que são corporantes. O trabalho das mulheres aqui no Alentejo é tal e qual como o dos homens. Ou ainda pior, porque as mulheres têm que trabalhar todo dia juntamente com os homens. E depois vão para casa, têm que tratar das coisas de casa, têm que tratar dos filhos. E os homens isso não fazem, estão descansados. E no outro dia a gente levanta-se, temos que tratar das coisas outra vez, e tratar dos filhos e vir a regar aqui ao lado deles. Trabalhar aqui às 8 horas. E é às 8 horas agora, que andar do nascer ao pôr. A gente, tanto às 8 horas não há muitos anos que a gente cá temos. Antes trabalhamos do nascer ao pôr. E os homens têm mais descanso, é cá na minha ideia que os homens tenham mais descanso que as mulheres. Pois eles talvez não gostem que a gente diga isto, mas tem que se dizer a verdade. E os trabalhos são tão gostosos como os deles, porque a gente andamos sempre trabalhando ao lado deles. Só limpar os sapatos é que não vamos, e carregar sacos também não vamos, mas de resto andamos sempre junto com eles. Muitas dificuldades surgem no caminho das cooperativas. Dificuldades próprias do trabalho feminino, das más estruturas sanitárias, da ausência de educação. Dificuldades internas de organização do trabalho, de comercialização dos produtos. Dificuldades de aquisição de estruturas democráticas que permitam a transformação dos homens, que tragam novas relações sociais e humanas ao Alentejo, que impeçam a sua burocratização e que os trabalhadores continuem proletários, agora do Estado. Dificuldades resultantes da luta política que se trava contra elas. Dificuldades ainda vindas das condições naturais, da falta de água, da seca dos últimos anos. Por cima! Só um bocadinho mais ainda. Epa, cuidado aí. Deixa eu para ver agora. Chega-se cá para o pé de mim. Testa mais. Não. Quem é que está pegando o pau? Sou eu. Assim está bom. Está direito, está bom? Tá direito, tá bom. Segura? Tá seguro. É por um bocadinho. Não tem cheio a direita, chega ali. Estamos da balada para aí. A luta pelo controle da reforma agrária continua. São saneados 6 técnicos do IRA. Vão ser seis camaradas nossos que vão ser saneados. Mas nós não estamos de acordo com isso. Porque foram eles os homens que avançaram aqui com a reforma agrária e foram eles os homens que mais fizeram aqui. E têm feito. E são eles os homens que têm vindo aqui de explicar aquilo que a gente não sabia. E agora são os homens que seguiram sempre para a frente e têm feito, têm trabalhado de perder noites, têm perdido mesmo muitas noites a perderem para virem aqui falar com a gente e a gente a falar com eles. E agora chegar-se uma altura destas eles não servirem, acho que não possa ser. Nem acho eu e acho que qualquer das pessoas também não acham que possa ser. Eu também não estou de acordo em que eles sejam saneados porque foram o motor aqui dentro da zona, foram o motor da reforma agrária. A ordem regressa ao Alentejo.
Os soldados ao lado do povo são já recordação do passado. Aos saneamentos, outras cedências se sucedem. Modificação do acesso ao direito de reserva, desocupação de terras, intimidação armada. Mas onde a direita avança, reforça-se a resistência popular. Está presente a nova esperança. Está presente a flor alentejana. Está presente o 1º de janeiro. Está presente a cooperativa agrícola da Boa Fé de Parchanas. Está presente a mista da Casa Nova. Está presente o Rosal Vermelho. Está presente a cooperativa agrícola da Várzea Grande. Está presente a cooperativa agrícola do Soldado Luís. Está presente a cooperativa agrícola do Futuro de Alcácer do São. Está presente a cooperativa vencedora. Está presente a Estrela Dourada. Está presente a Liberdade. Está presente o 17 de Maio. Está presente a Esperança do Sado. Está presente o Bento Gonçalves. Está presente Alberges. Está presente 11 de Março. Está presente a Boa Hora. Está presente a Lentejana. Está presente a Familiar. Está presente as Janelas. Está presente o Rio de Moinhos. Está presente Monte Novo Abu Marinhais. Está presente o Alentejo Vermelho. Temos que unirmos, estarmos do mesmo lado, avançarmos com a reforma agrária, só assim é que é uma verdadeira revolução. Se nós não avançarmos na reforma agrária, pois esses patrões que hoje dão privilégios, amanhã os vão tirar. E depois ficam no desemprego, ficam à fome, ficam à miséria, acabam por até as cooperativas serem arrastadas, ficam isoladas e acaba por ser todo destruído os trabalhadores. As conquistas que alcançaram, essas vão ser acabadas, vão ser destruídas. Por isso, camaradas, fiquem bem firmes nesta ideia. Porque se a gente formar as cooperativas, será uma união. Uma união. E onde os partidos dividiram o povo, as cooperativas o irão juntar. E depois venha o governo contra as cooperativas. Venha ao Estado que seremos nós, ou venha lá estes senhores do governo contra o Estado que seremos nós. Porque o Estado é formado por todo o povo português. Ora, a maior força será os trabalhadores. A maior força pessoal será os trabalhadores. Essa que é o verdadeiro Estado. E venha a burguesia contra os trabalhadores. Fiquem alerta, porque só formando as cooperativas, só depois de estarmos todos juntos num lado, é que podemos enfrentar a reação. A 7 de fevereiro de 1975, foi um grupo de pequenos agricultores e alugadores de máquinas agrícolas que foram trabalhar com as suas máquinas terras incultas. O início na herdade do Pombale e a seguir na herdade da Sousa da Sé. Os primeiros passos para a reforma agrária. Os nomes dos primeiros aventureiros. António Manuel Granho, que sou eu mesmo, Jorge Relvas, Francisco Pavia, João Valadas, António Pingas, Domingos Ramalho, Inocêncio Guerra, António Mariano, João José Alves, Bernardino José, Sisimundo Tenda, Paulo Vitorino e José Augusto Prova. Viva a classe operária! Viva! A terra que trabalha! Viva a reforma agrária! Viva!